Espera só um pouquinho. Dezoito alunos, só um pouquinho, hein? A galera tá com preguiça, né? Como foi suas férias, Pro? Então, amor, eu não sei nem se a gente pode usar esse nome, né? Porque, assim, a Prof está em outras 300 escolas, então eu dei esse tempinho só daqui, né? E vocês, assim, a gente fala de férias, é um recesso que não pode nem sair de casa, então descansamos um pouquinho a mente, mas não, de alguma forma não dá para desligar total, né? E vocês? Descansou um pouquinho? O meu foi bom, Conseguiram? mas eu acho que deveria ter mais. Super. Mas o calendário já saiu, não sei se o Edilson, os meninos divulgaram, tem a semana, conseguimos manter a semana do saco cheio, né, em outubro. Então, isso vai ser bom, vai ter mais uma válvulazinha de escape aí, né? Queridos, então, bom dia a todos. Ah, né, já foi você que perguntou, né, Glória, da semana passada? Algum, Isso. isso foi. A semana passada, a prof está como voluntária para gravar as aulas da Secretaria de Educação, para elas serem veiculadas para a TV. Porque tem muitos alunos que não têm acesso à internet, que não tem como. Tem muitos alunos da zona rural, tem alunos que não têm, por exemplo, celulares, ou tem pacote de dados, que às vezes a mãe põe R$ 10 ali por semana, ou às vezes até por mês, e não tem como ficar acompanhando ou fazendo aula usando o Classroom, né? E aí eu me voluntariei e estou gravando, eu já gravei 10 aulas. A gente vai para uma produtora, com estúdio, tem todo um trabalho de edição, é muito legal. E na quinta eu tinha uma agenda para fazer, eu tinha que cumprir essa agenda, e foi bem na quinta-feira, porque, por exemplo, eles marcam com 15 dias de antecedência. E aí eu tô nesse ritmo de gravação. Eu tô com mais duas agendadas para gravar daqui 2 semanas, que não vai mais ser quinta-feira, e eu não tinha como desmarcar, porque uma vez uma agenda marcada é difícil a gente conseguir, né? Porque são muitos professores. Eu consegui, e o horário que a aula de vocês, eu estava no trânsito chegando lá. Porque com o primeiro ano eu consegui entrar dentro da aula deles. Foi muito legal. O Edilson estava na minha aula, aí eu, dentro do estúdio, eu entrei na aula do Edilson, né, no horário de aula, e fiz uma aula ali rapidão com eles, mostrando como era o estúdio de gravação, a função de cada pessoa lá do estúdio. Por exemplo, tem o diretor, né, quem dirige as cenas, tem até o tiozinho da claquete, né, que a claquete ela é tão importante porque ela marca para o editor o começo da cena, se tem que repetir a cena, é o que faz a marcação de cena para quem vai fazer a edição depois. O pessoal do som, ele, por exemplo, se ele passou um avião, eu tenho que gravar a cena tudo de novo. Se caiu, por exemplo, tocou o celular de alguém que está lá no estúdio, coisa que não pode, né? Eu até falo, meu filho é doido para ir. Eu falo, amor, você não vai poder nem respirar, porque qualquer barulhinho que você faz atrapalha toda a gravação. E tudo isso, aí eu mostrei a menina que fica no teleprompter, passando o texto para gente, é ela que passa no nosso ritmo de leitura, porque é tudo muito profissional, é um trabalho bem bacana. E aí na quinta eu estava lá no estúdio, né, fazendo esse trabalho. E é um trabalho assim que eu falo que eu em nenhum momento eu me preocupei em ganhar algo. Eu acho que é um momento, nós estamos no momento mais de doação do que de ganho, né? Porque eu penso nesses alunos que não têm acesso. Igual aqui nós temos esse acesso pelo Meet, porque, né, vocês têm essa comunicação, mas tem alunos que não têm. Então, como que eu vou chegar nesses alunos? Nessas aulas pela TV. Elas são veiculadas todos os dias às 7 da manhã e tem reprise a 1 hora da tarde. As minhas ainda não foram para o ar. Eu já provei 2 aulas minhas, quer dizer, de 10, apenas 2 foram editadas ainda. Elas passam, é o que a gente fala, é o canal 11.3, é um canal paralelo da Record que fala, porque não é a TV Record. A Record liberou um sinal para essa veiculação, né? E é o 11.3 que eles me informaram lá. Então, assim, é um trabalho, para mim, gratificante, que eu falo que eu não. Tem gente que se preocupa muito em, ai, quanto você está ganhando? Eu falei, não, não estou ganhando nada, eu estou ajudando, né? Porque eu penso nessas crianças, nesses alunos, e eu estou gravando aula do Fundamental 2,
já gravei do 6º ao 9º, ensino médio e EJA. Então, por isso que a prof não estava com vocês. Ok? Alguma pergunta até agora? Não, só achei você muito famosa, professora. Bonitinha. Também. Não, Vou mas ver as aulas agora. Pensei. Então, tem umas aulas bem bacanas, e são aulas, assim, de conteúdos abrangentes, eles não são muito específicos. Eu já falei de festas aqui do Mato Grosso do Sul, cultura aqui do Mato Grosso do Sul, música do Mato Grosso do Sul, assim como falei da história da arte, como eu dou aula para vocês e eu ministro aulas para lá. Só que lá é bem engessadinho o texto, é como se eu gravasse para vocês aqui, só que eu fico com um teleprompter, uma televisãozinha além do texto. Meu filho, a primeira aula que ele assistiu minha, ele virou para mim e falou assim: você tá parecendo um robô. Ai, jura? Falei, putz, eu preciso relaxar mais. Aí nas outras gravações eu já fui mais, assim, um pouquinho mais dinâmica, mas mesmo assim é muito técnico o negócio, mas é legal, eu gosto, não tenho muito melindre para isso, né? Pela minha formação serem cênicas, então me dá liberdade para isso, mas é bacana, é gostosinho. É super Mas, legal. Isa, mas é gostoso, assim, é um momento que a gente tem que pensar no próximo, acima de tudo, né? Então, tem muitos professores, assim, nessa vibe, é bem, bem bacana. Mas é Prof bem tá tão gostoso, quando famosa vocês que quiserem, ela e tem, já sabe. já sabe o que, Glória? Tá no sangue. Tá, né, é gostoso. Você já tem todos os negócios pra fazer. Mas é bom, né? Mais isso, né? Então, assim, às vezes me cansa um pouquinho pela quantidade de coisas, mas Deus tem nos fortalecido, me fortalecido todos os dias, a levantar e pensar nisso. Vamos ajudar o próximo. Amores, vamos lá. Hoje a gente vai falar de alguns movimentos artísticos, assim, alguns até um pouquinho conflitantes, né? Que a gente vai falar daqueles artistas que fizeram cocô no potinho e venderam, que até a gente vai ler um texto bem diferente, tá? Vocês já pegaram a apostila 3? Sim? Sim. Então tá. Eu vou espelhar ele para vocês, tá? Só um minutinho, por favor. Deixa eu só encontrá-lo. Olha, ele fica aqui no módulo 17, tá? Página. Deixa eu abrir aqui. Página 130. É que a minha é 130, eu não sei a de vocês. É essa página mesmo? É que a minha é um livro único, né? Essa É de página mesmo. Também, tá certinho? Então tá. Então hoje nós vamos falar, ó, sobre arte conceitual, performance, happening e body art. Então são movimentos diferentes, tá? Todos ligados, conectados à arte contemporânea, um mais maluco que o outro, pode ter certeza. Maluco no sentido assim, vamos falar mais liberto, tá? Onde você pode fazer coisas assim muito doidas, muito libertas e, ó, bem, bem diferente, tá bom? Esse texto ele fala assim, ó, nos limites da arte corporal, tá? Do Rudolf, eu vou tentar pronunciar esse nome, porque é praticamente quase um xingamento, né? Rudolf Strauss Kogler. Tem que ser muito rápido para falar o nome dele, porque senão trava a língua. Nas décadas de 60 e 70, a arte produziu um paradoxismo de estilos, o que significa que não era preciso nem ser um objeto visual palpável para ser considerado uma obra de arte visual, assim como não havia uma forma especial para a aparência das obras de arte. Exemplo disso é a não diferença entre a Brillo Box de Andy Warhol e as caixas de Brillo do supermercado. São as produções artísticas da pop art do Andy Warhol, ok? Que ele sempre pegava algum produto do mercado para colocar como obra de arte para fazer uma crítica ao consumo exagerado. Só para retomar. Os artistas, ao afirmarem uma ideologia libertária, se sentiam livres para fazer a arte da maneira que desejassem. Este foi o momento fecundo para o aparecimento da body art, ou arte do corpo, que, embora esteja associado à performance, não trata de produzir representações sobre o corpo, como se observa em toda a trajetória da história da arte, mas, ao contrário, apresenta o corpo de forma fragmentada, evidenciando a perda da totalidade encarnada pela arte renascentista. Os artistas, inicialmente, trabalhavam o corpo como extensão do campo pictórico, passando aos poucos a utilizar substâncias reais em suas intervenções,
O sangue jorrado sobre os corpos humanos ou de animais faziam parte de suas ações. Mais tarde, realizaram ações transgressoras de tabus sociais, assim como ações ritualísticas que tangenciavam questões sexuais, onde enfatizavam as funções orgânicas, tais como urinar, defecar, vomitar, revelando o excesso de gozo no corpo. De forma frequente, o corpo era submetido a queimadura, sodomizações, ferimentos, marcando um limiar entre a vida tênue, entre a vida e a morte. Rudolf foi um dos artistas do Inner Actions Group, que se destacou por explorar os limites do corpo de suas ações perfeitas, entre 65 e 70. A primeira foi Casamento. Ela foi realizada frente a uma plateia, mostrando uma espécie de ritual, só que invertido. No lugar de fórmulas socialmente aceitáveis de anéis, votos de fidelidade e assim por diante, ele evoca contaminação com a cor clean azul, a partir da separação de lesões, quer dizer, de tortura da pele, tá? As ações subsequentes foram executadas apenas por uma câmera. Nela, retirava as camadas da sua pele com uma lâmina, depois ele ia fotografando, enfaixando basicamente as ações, tais como a dos demais acionistas. Tem uma forte conotação política, onde o corpo é alvo de crueldade, da repressão, humilhação e dor, pela asfixia promovida pelo Estado capitalista. Então, na verdade, o Rudolf, ele usava, assim como a body art, ele usa o corpo como uma extensão da obra de arte, ou melhor, ele usa o corpo como um suporte artístico. O corpo não é o corpo. Prof, então, tatuagem é considerado body art? Vamos pensar. Então, o corpo, se ele é um suporte artístico, eu posso desenhar. Só que ele não é apenas, é a mesma coisa que eu falo, a arte como uma forma de ornamentação. Então, um quadro, ele é apenas para colocar na minha parede, para combinar com o tapete. Então, nesse sentido, a tatuagem não deveria ser considerado body art. Mas se eu pensar que mas também o quadro, ele pode ser uma forma de ornamentação, a tatuagem, ela pode estar conectada à body art. Então, ela poderia ter essa função também. Só que quando a body art foi pensada, ela também veio como uma forma de reflexão. Mas eles, acima de tudo, eles usavam o corpo, inclusive, para testar limites e chamar a atenção para algo, ok? A minha pergunta é, como que você vê a arte em que o artista se apresenta, ou seja, ele utiliza seu corpo em atos polêmicos, como urinar, defecar ou vomitar em público. Como que vocês veem isso? Vocês acham legal? Acho nojento. Eu acho dramático. Dramático, chama atenção? Não. Não, chama. Por um lado, sim, mas do lado negativo, né? Porque você fica tipo, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Uhum. Alguém já viu alguma performance, algo com alguma expressividade nesse sentido? Não, graças a Deus. Não. Em atos polêmicos, né? Aquele até usou. Seu corpo em atos polêmicos. De polêmica teve aquele do cara. Ele mesmo sabe que o negócio é teu. Posição nua e deixa aquele perto dele. Isso, aquele do Wagner, né? Que foi lá no Mãe, São Paulo. Aquele, na verdade, era para ser algo... Não sei. Ele estava representando, na verdade, uma obra da Lígia Clark que se chama Os Bichos, que é uma obra da arte concreta, onde ela só é uma escultura onde você tem que mexer nela para formar alguma coisa. Ele usou o corpo dele como suporte, as pessoas poderiam mexer. E a mãe levou a criança e meio que forçou a criança a tocar nele, mas assim, a menina foi tocar no pé. É que essa mídia sensacionalista acabou falando que ela foi obrigada a tocar no pênis do cara, mas não foi. E outra coisa, a mãe que recebeu um convite, porque isso daí foi na abertura, e toda vez que uma exposição é aberta, uma performance acontece, principalmente na abertura, as pessoas recebem um convite e tem a sinopse do que vai acontecer. A mãe levou a criança, ela sabia do que estava acontecendo. Então, você sabe até que ponto você leva seu filho a algum lugar para ver algo, certo? Então, assim, se a gente parar para analisar o artista, ele tem liberdade para fazer.
E a família tem liberdade para levar o seu filho ou não. Aí você tem que pesar onde está a culpa. Depois de todo esse acontecimento com esse ator, que é o Wagner, e também teve no mesmo ano do que era o museu, no Espaço Santander, que foi lá no Rio Grande do Sul, já tinha uma lei que pedia que colocassem as classificações das obras de arte no museu, seja uma performance, né, um ato assim, utilizando a body art, só que as pessoas não praticavam isso. Aí depois disso, inclusive no mesmo ano, uma exposição aqui no Marco, no Museu de Arte Contemporânea, também foi vedada, né? Eles, inclusive, até hoje, a diretora de lá, a Lúcia Monserrat, ela tem um processo em função disso. Aí agora, a partir de hoje, toda vez que você vai a uma exposição, e você tem que ter na sala a indicação classificativa, né? Indicando qual é a idade que você pode ver, se você pode ver ou não. Por um lado é certo, porque assim, você tem uma noção do que você vai ver ali, né, e por outro, assim, eu como mãe, eu iria levar meu filho né, a criança tinha 5 anos, eu vou levar, então assim, você tem que saber até onde você pode, é o que você conversa em casa, então por mais livre que você seja, tem que tomar cuidado, porque você expõe, né, a mãe expôs uma criança, é complicado isso, né, mas isso daí é um ato polêmico, tá, então tem que tomar cuidado, sim, ok? Agora, ó, na opinião de vocês, que ideia, conceito ou protesto parece que está por trás dessa arte polêmica? O fato dele pensar num casamento, só que você pensa assim, a arte, o movimento ou a expressão que ele quis se chama casamento. Aí ele se corta e começa a abrir a pele dele. Que relação que ele fez com o casamento, com esse corte? O que vocês acham que ele quis chamar a atenção? Acho que, tipo, da pessoa se doar para outra. Se doar para tirar outra. um pouco de si e a outra pessoa, tipo, doar um pouco dela pro A outro. gente faz pacto de sangue, né, Isa? Com essa questão da troca do sangue. Vocês já viram isso? Em filme, essas coisinhas sempre tem. Filme de terror, geralmente. Eu já vi umas coisas de cigano também. Vocês já viram? Ah, sim. Não. Já vi uma vez. Eles têm isso, uma make cultural. Aqui eu tava falando da diferença entre performance e happening, mas aí a prof vai e a gente vai buscar junto, ok? Então vamos falar do nosso primeiro movimento, tá? Daí a gente, até agora, tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que tá bem de boa. Então, Professora. Perguntaram ali Pode no falar. chat qual que era a obra do Macro. Do Marco? Macro, Então, Rafa, agora eu não me lembro, eu sei que era de uma artista mulher, e ela, deixa eu lembrar, ela fazia, eles falaram que era eu esqueci o nome dela, artista plástica, uma mulher, e ela fazia, na verdade, uma reflexão contra a pedofilia, contra. E quem fez a leitura, na época, pensou na possibilidade dela fazer apologia, incentivar a pedofilia. E a artista fazia justamente o contrário, porque tinha alguns elementos de figuras nuas com crianças próximas, mas na verdade a artista queria justamente o contrário, entendeu? Chamar a atenção para que não fizesse, não praticasse a pedofilia, o absurdo que era essas crianças sofrendo abuso sexual. Mas quem foi ao museu não entendeu, assim, inclusive não leu o programa, não entendeu o processo artístico da própria artista plástica mesmo, e acabou fechando a sala, levou as obras, aí, na verdade, processou o Marco, processou a Lúcia Monserrat, que na época ela está ainda na direção, né? Então, bem complicada essa situação. E depois colocou classificação indicativa da sala e tudo mais. Mas eles não entenderam o que a exposição quis dizer. Então, eu só não me lembro o nome da artista, eu vou ficar devendo essa. Tá? Mas é uma artista contemporânea, atual, umas obras bem interessantes, que estava chamando atenção para que isso não aconteça. E era bem interessante os desenhos, e eles entenderam justamente o contrário, o que acontece quando você tem uma visão limitada, né? Você vai lá e fala, nossa, tá fazendo apologia. Não, muito pelo contrário, está chamando atenção para que isso não aconteça. Entendeu? Entendi. Ok? Quem perguntou, respondi? Sim, sim. Se tiver mais alguma coisa, me chama, tá? Vamos lá, amores, ó, arte conceitual. Então, isso daqui, ó, o prof vai só fazer uma resumidinha para vocês entenderem,
para vocês entenderem o que era mais importante nesse movimento, era a ideia, e não era o resultado. Prof, como assim? Então, pensa, se eu estivesse em sala de aula hoje com vocês, eu ia fazer um exercício assim, ó. Eu teria uma ideia, e ia pedir para um de vocês executarem, independente do resultado que seria. Mesmo sabendo que cada um tem uma forma de pensar. Por exemplo, eu ia chegar para a Axia e falar, Axia, eu quero uma produção artística que me remeta a uma paisagem. Tá, Pro, mas que paisagem? Ah, uma paisagem urbana. A Axia ia lá e ia desenhar. Independente se o resultado dela seria aquilo que eu tanto imaginei, porque a minha ideia foi uma, mas o resultado é outro. Então, assim, talvez eu consiga me expressar de uma forma que a Axia consiga entender, mas caso contrário, a ideia é muito mais importante do que o próprio resultado, tá? A ideia, o conceito, ou até o processo mesmo é mais importante do que o próprio resultado, ok? Mas, prof, que doido isso. Mas a culpa de quem quer... Gente, o Duchamp tem uma culpa danada em tudo isso. Adoro, porque, assim, ele quebrou muitas regras, muitos paradigmas, muitos conceitos, tá? Ele quebrou muita coisa com aquele urinol dele. A gente fala com urinol que nem era bem dele, né? Era um produto que uma empresa criou, que, na verdade, ele se apropriou, mandou para o mundo, falou, gente, isso é arte. Mas ele mandou para o mundo constando como arte, na verdade, para dar um chacoalhão. Falou, gente, peraí, como vocês aceitam isso como arte? E a galera aceitou. Tá, mas bora lá. Por volta da metade dos anos 60 até os anos 70, surgiu um movimento artístico chamado arte conceitual. As obras desse movimento tinham como premissa a maior valorização do material intelectivo do que o acabamento do produto realizado. A ideia vinha primeiro, tá? Em primeiro plano, e era tão importante que, por vezes, a obra nem sequer precisava existir. A arte conceitual utilizou várias linguagens para manifestar suas produções, como fotografia, vídeo, texto, performance, além de mapas e instalações. Vários tipos de manifestações artísticas podem ser consideradas conceituais. Em boa parte das obras conceituais, há necessidade de participação do público, que é requisitado a refletir sobre o espaço onde a obra está inserida, que pode ser o espaço físico ou mesmo virtual. Quando projetado ou idealizado, o observador, por vezes, depara-se com as temáticas relativas à violência, ao consumo ou mesmo à própria sociedade. Então, quando nós falamos em arte conceitual, a temática ela não é vazia, muito pelo contrário, tá? Ela vem com uma temática extremamente reflexiva, ó, violência, consumo e social, ou mesmo a própria sociedade, tá? A produção da arte conceitual começou por volta dos anos 60, em resposta à ideia do formalismo. Tempos depois, o crítico historiador Clement Greenberg, considerado Pollock como o grande nome da pintura norte-americana, daria o suporte técnico e sistemático para a produção conceitual. Duchamp talvez tenha sido o primeiro, na década de 50, a produzir obras que continham, né, o cerne da arte conceitual. Em muitas obras tidas como os ready-mades, o artista requeria ao público uma coparticipação, na medida em que a completude da significação de suas obras se dava quando o enunciatário sabia o que significava conceitualmente a obra. É normal, na arte conceitual, fazer uso de linguagem fotográfica, mapas e até mesmo textos escritos para a manifestação de suas obras. Então, quer dizer, tem um misto de técnicas, ela não fica só no suporte tela, pintura, muito pelo contrário, ela brinca com esses elementos, tá? Há, sobretudo, uma grande necessidade de elaboração de obras de arte para fins decorativos. Então, quer dizer, ela não é somente decorativa, muito pelo contrário. Tá? Aqui tem uma obra, é uma escultura, né, que está em Paris. Quanto à arte conceitual, aqui no Brasil, o que nós temos? Eu só preciso ilustrar isso, tá? Não que eu vá cobrar em tarefa, mas é só para complementar um pouquinho, que eu quero depois fazer uma aula só sobre ele. Cildo Meirelles, ele foi um ativista, assim, na verdade, ele foi na contramão do governo militar, e ele criou uma série chamada Inserções Ideológicas, onde ele imprimia frases na Coca-Cola, e quando a Coca-Cola estava com a Coca-Cola, você conseguia ler a frase. Quando estava vazio, você não conseguia ler, porque era uma forma de comunicação entre eles, para não ser pegos, né, pelos militares ali, porque eles eram contra o governo militar,
porque muitos amigos foram exilados, muitos foram mortos, e ele achou ali nessa série Inserções Ideológicas uma forma de, depois virou arte, mas até então era uma forma de comunicação. Além do dinheiro que ele fez no Cruzeiro, quem matou Herzog, que foi um jornalista que a princípio eles deixaram claro que se matou dentro da prisão, mas muitos falam que ele foi morto, né, eles meio que plantaram um suicídio para o cara, e na nota de dinheiro. E Cildo também fez algumas instalações, desvio para o vermelho, a questão do sangue, das mortes. Ele foi um artista conectado à arte conceitual brasileira, é um artista de muito peso, que tem muitas questões no Enem, no programa de avaliação seriada, que fala sobre ele, mas aí eu vou preparar uma aula, quer dizer, eu tenho uma aula pronta dele, da Adriana Varejão, que eu falei um pouquinho dela, mas eu quero falar mais, tá, que traz questões, assim, atuais e que fazem relação com algo que aconteceu aqui no Brasil, tá, porque às vezes a gente fica muito preso a artistas estrangeiros, e o Cildo é brasileiro, e ele está ligado à arte conceitual, ok? Então, vamos, quanto à arte conceitual, tudo bem? Sim. Sim ou não? Vamos embora. Performance, vamos lá. A arte performática está atrelada ao ato de realizar alguma ação no sentido de que o artista, o corpo físico deste sujeito, seja imprescindível para o acontecimento da obra. Então, quer dizer, eu preciso do meu corpo para fazer algo, tá? Em outras palavras, o artista executa uma ação e, nesse momento, o espaço público e sua ação compõem a performance. É importante notar que não se trata de qualquer evento, pois se assim fosse, todos seriam artistas performáticos, tá? Trata-se de uma poética híbrida, que pode envolver linguagens como teatro, canto, dança, música e artes visuais, ok? É possível dividir as performances em musicais, teatrais e mágicas. Concertos e recitais pertencem a esse estilo musical. Músicas, dança moderna, balé e ópera e teatro pertencem ao grupo de performances teatrais. Por fim, leitura de poesia, arte viva e apresentações circenses também são consideradas performances mágicas. O grupo Fluxus foi um dos mais importantes de performance no mundo. Aí ele foi regido por quem? Georges Maciunas. O grupo ficou conhecido por participar por festivais de música, como o Internacional de Música Nova na Alemanha, em 1952. Aí agora a gente vai entender o que diferencia performance de happening. Por mais que os dois utilizam as mesmas linguagens praticamente, o corpo acima de tudo, além dessas outras linguagens, música, teatro, né, dança. Historicamente, o termo foi empregado em 1959 por Alain Caprot, por ser considerado uma mistura de linguagens, pois artes cênicas, visuais e, por vezes, até musicais são utilizadas para a elaboração do happening. Por se tratar de uma ação planejada, o happening é considerado uma espécie de performance, mas o que diferencia, com participação direta ou indireta do público. Mas o que diferencia é bem essa palavrinha aqui, há um certo grau de improviso na cena. No happening, a ação é espontânea e não possui um fim conhecido. Então, a performance, ela é toda organizada, toda elaborada, toda ensaiada, toda trabalhada. O happening, ele tem a possibilidade do improviso. Vocês entenderam? Sim? Performance, ela é toda estruturadinha, tá? Então, isso é importante que vocês saibam, porque eu já vi questões sobre isso, porque são linguagens muito próximas, a gente está falando assim, que performances são peças curtas, são apresentações mais sucintas, e aí o happening, ele é mais improviso, ele tem a participação do público, a performance não tem. A performance é o grupo que foi se apresentar, independente do espaço, se é um espaço fechado ou se é um espaço aberto, mas o happening, ele exige a participação do público, e ele é improviso, tá? Por exemplo, quando o artista de rua se fantasia de estátua dourada e fica parado em uma rua qualquer de um centro urbano, ele é apenas um artista performático que utiliza seu corpo para entreter o público. Portanto, isso é considerado uma espécie de body art. Todavia, quem coloca uma moeda em seu chapéu, então eu estou paradinho lá pintada de estátua, não tem aquele lá da feira, um robozinho? Aí alguém coloca uma moedinha nele, certo? Ele improvisa o gesto e agradece. Tá? Note que ninguém colocar a moeda, ele vai ficar ali por minutos, talvez por horas.
Logo, é o gesto que o público, que transforma a ação performática, até então ele é performer, tá ali parado, estátua. A hora que alguém coloca a moedinha, ele se transforma em happening, porque aí sim há uma interação com o público. Beleza? Aqui tem alguns nomes que não precisam. Tem alguns nomes ali que vocês não precisam se desesperar, e eu vou para a Body Art já, tá, amores? Que a prof precisa fazer chamada. Body Art é bastante, mas vamos lá. Ó, em meados de 60, surgiu nos Estados Unidos e na Europa uma tendência de arte em que o artista utiliza seu próprio corpo como suporte artístico. Na Body Art, o corpo é utilizado em sua mais alta potência expressiva. Normalmente, remete-se à dança, ao teatro, até mesmo a manifestações visuais. Sobretudo, o corpo confere ao artista uma relação ativa e direta entre espaço e público. É como se o artista atualizasse em cada instante seu trabalho, pois cada momento seu corpo se modifica. Portanto, a Body Art é uma arte vitalizada e extremamente potente no que se refere ao poder de transformação. Tem não. A Body Art está presente entre o artista e as manifestações artísticas da contemporaneidade. Dessa forma, aproxima cada vez mais a arte da vida. Para se mapear as principais características da Body Art, deve-se levar em consideração o uso do corpo como suporte, além de ser palco para diversas experimentações artísticas por parte do sujeito. O corpo é onde reside a obra de arte. Não há como separar a arte da vida, pois o próprio corpo, o próprio sujeito está imerso nessa produção artística, tá? Por vezes, a arte no corpo pode servir também como forma de protesto, pois é uma maneira de chocar aquele que vê. Não há preconceitos na Body Art, e a nudez também é uma das características. Tatuagens, maquiagens, experimentos, pinturas das mais variadas compõem algumas técnicas dentre muitas possíveis para esse tipo de arte. É importante pensar, ó, tinha um pedacinho aqui, tá? Depois a prof vai ler. É importante pensar que utilizar o corpo para manifestação artística não é novidade. Isso já ocorria desde as sociedades mais antigas. Basta notar que a pintura corporal já indicou questões de hierarquia, camuflagem de guerra, festividades e até mesmo rituais religiosos em adoração a deuses e a entidades. Como dito anteriormente, não há preconceitos para se chegar. Não há preconceitos. Para se chegar à tatuagem ou ao adereço do corpo, a Body Art sofreu várias transformações, tanto estéticas quanto conceituais. Alguns artistas merecem destaques, como é o caso do francês Yves Klein, do norte-americano Bruce Nauman e do seu contemporâneo Vito Anguti, do italiano Piero Manzoni, ou até mesmo artistas mais radicais, como foi o caso do austríaco Rudolf, esse daqui, que eu travo minha língua para falar. Eu vou voltar nessa frasezinha aqui, ó. Novamente, é impossível não vincular, olha lá do Champ de novo, gente, como aquele que forneceu todas as possibilidades necessárias para que esse tipo de arte ocorresse, desde os seus ready-mades até a forma conceitual de construir suas propostas. Aí aqui tem uma produção, mas a gente não vai fazer, porque ele pede uma produção em grupo, ok? Então, Body Art, então eu tenho o meu corpo como suporte, happening, uma apresentação cênica com várias linguagens artísticas, como dança, música, pode também acontecer uma pintura ali ao ar livre, que tem a possibilidade de improvisação, performance, ela é um pouquinho mais engessada, e arte conceitual, onde a ideia é mais importante, às vezes a obra nem acontece. Vocês entenderam? Sim? Sim. Sim. Então, ó, aí semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre arte conceitual aqui no Brasil. Por quê? Porque eu vejo que tem muitas questões que eles cobram, tá? E vou dar uma pesquisadinha, assim, em algumas questões para a gente conversar sobre ela. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, a prof vai fazer chamada e eu vou começar pelo segundo A, depois eu vou pelo segundo B, tá bom? A Kemi. Presente. Alessandra. Alexandre. Aqui. Obrigada, amor. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ari.
Daniela. Dani não tá. Danilo. Professora, o Ari falou pra gente no chat. Eu vi, coração, eu vi. Danilo tá aí? Presente. Obrigada, amor. Emily Barbosa. Faltou. Emily Zanúncio. Faltou. Felipe. Presente. Felipe Oshiro. Presente. Fernanda. Gabriel de Lima. Presente. Gabriela. Presente, professora. Eu coloquei presente. Obrigada, Gabi, já te vi. Glória. Presente. Guilherme Hideki. Eu vi, Fer. Guilherme faltou. Uhum. Gustavo. Presente. Herbert. Faltou. Isadora. Presente. Ilka. Faltou. João Vitor. Júlia. Presente. Ih, Ju, que vazia de sono. Juliana. Faltou. A Ju tá dormindo. Larissa. Presente. Luana. Faltou. Mariana Brito. Faltou. Manuela Flores. Eu. Obrigada, Manu. Matheus. Eu. Milene. Faltou. Nathalie. Obrigada, amor. Faltou. Nathalie. Nicole. Faltou. Rafael. Presente. Obrigada, Rafa. Rodrigo. Tô aqui. Beleza. Sérgio. Faltou. Vitória. Presente. Obrigada, Vi. Yasmin. Nicole tô aqui. Matos. Professora, é Tá bom, Yasmin. Yasmin? Ok, meu amor. Arrumei aqui. Nicole Matos. Faltou. Essa moranguinho sua tá fofa, hein, Yasmin? Cadê? Faltou alguém do segundo A? Não? Segundo B, então. Axa. Presente, professora. Oi, meu amor. Aina. Alana. Ana Beatriz. Ana Caroline. Ok, meu amor. Ana Júlia. Ananda. Presente. Obrigada, coração. Ariane. Arthur. Faltou. E Beatriz. Tá no chat. Obrigada, Bia. Carlos Eduardo. Obrigada, Carlos. Daniel Bittencourt. Faltou. Eduardo. Tem dois, professora. Qual que é? O De Nomura- Oliveira. O de Oliveira faltou. Tá. O Nomura tá aí? Ok. Fernando. Ok, Fer. Isabela Alves. Isabela Juliana. Tá bom, Fer. Ok, Isa. José Marco. Eu, prof. José tá aí? Tá bom, coração. Júlia. Presente. Camila. Faltou. Katsu.
Presente, professora. Obrigada. Eu acho fofa a foto de vocês. Cauê. Cadê o Cauê? Cauê tá aí? Oi, Gabi. Não, faltou. Faltou? Larissa. Acorda, Gabi. A Larissa Quero da saber. minha sala, ela saiu da escola, prof. Tá joia, amor. Leonardo. Presente. Obrigada, Léo. Lucas. Tô aqui. Tá aí. Ludmila. Presente. Obrigada, Lud. Maria Fernanda. Maria Luísa. Eu. Mariana. Faltou. Matheus. Natan. Faltou. Otamã? Pronunciando Ótimo. certo? Ótimo. Ótima. Acho que eu não vou esquecer Presente. mais, não, coração. Tá Tranquilo. joia. Obrigada. Ô, prof, Paulo. Presente. Oi, coração. o Matheus colocou o nome dele no chat. Isso, eu vi no chat, né? Aham, eu vi, coração. Já arrumei aqui, tá? Paulo, tá aí? Aqui, professor. Tá bom, coração. Pedro. Eu. Obrigada, Pedro. Rafa. Rafael. Rafaela. Presente. Rafaela Santana. Santana faltou? Tá. Wesley. Faltou. Eli. E Felipe Barbosa. Eu, professora. Bom dia, linda. Bom dia, coração. Eu deixei de chamar alguém do segundo B? Ô, professora, eu acho que você não viu, eu respondi a chamada no chat. Eu acho que a senhora não viu aquela hora. Eu coloquei presente, seu coração. Ah, tá bom, obrigado. Tá bom? Amores, olha aqui, a prof Professora. deixou de chamar alguém? Ô, Fala, Fê. Professora, a Kiefer falou alguma coisinha no chat. Quem? Deixa eu abrir aqui. A Kiefer. Ana Luísa. Faltou ela. Ana Luísa. É segundo B, Ana? Ai, Segundo A. seja bem-vinda. Deixa eu ver seu rostinho. Ah, não há. Então, peraí, deixa eu colocar aqui, tá? Cadê você? Deixa eu ver seu rostinho, deixa eu te conhecer. Comigo não era assim, né, professora? Mas ok, né? Abre essa lista, abre essa câmera aí, guri. Ah, não tô pelo PC. Na próxima aula eu abro. Ô. Ana, já Tá coloquei só aqui na enrolando, lista, tá, professora. coração? Hã? Tá te enrolando, professora. Não, deixa, eu vou mandar a carinha dela ali. Barbosa Eu tá vou só te mandar isso enrolando. daqui, ó. Pior que não, Vai gente. todo olha mundo aqui, levar negativo pro Edilson. Vou mandar o print dessa tela. Eu não Você só sei tinha de que fazer nada. aniversário da Kemi? De quem, Gabi? Ô, professora, podemos cantar parabéns pra quem? Vamos, cadê a Kemi? A A quem? Kemi, abre essa câmera. Abre a câmera, Kemi. Essa eu quero. Cadê ela? Ela já saiu? Não, professora, não dá pra abrir a câmera. Mentira. Outra amiguezenta. Vai. 1, 2 e já. Parabéns. Parabéns. Nessa data querida. De felicidade. Muitos anos. Viva que é linda! Parabéns, meu amor. Obrigada, Deus te abençoe muito, professora. muito, muito, muito. Ó, quando voltar, Obrigada. tem que fazer um aniversário antes do ano. Eu acho que ela tem que pagar o bolo. Desse tamanho assim, ó. Um bolaço. Isso mesmo, isso, parabéns. Um salgadinho. Aquele bolo da festa de São João, que é um bolão assim, Santo Antônio. Então, a gente precisa contar ele pra todo mundo. Super, vai pegar a quadra inteira, Glória, para atender todos os alunos. Gente, olha lá o Felipe, que audácia. Tchau, Felipe.
Tchau. Tchau, Felipe. Tchau, galera. Tadinho. Até. Meus Ô, amores, Felipe, alguma dúvida? relaxa Quem quer que não ia ser comentar com você algo? não, tá? Tadinho, pode falar assim. Podia ser qualquer pessoa menos com você, Felipe. Ai, que dó, ele tá chorando. Para, gente. Amor, Nada, ele é mó... Professora, é só drama, relaxa, não morre não. queridos, um Felipe, beijo no coração. Até Tchau, semana que tchau. vem, ó. Beijo, Tchau, beijo, beijo, professora. beijo, beijo. Aquele beijo no coração, curte seu dia, tá? Come bolo pela gente. Obrigada. Beijo, vamos com Deus. Eu nem conheço essa pessoa. Fala, vai, tchau. Beijo. Tem com Tchau, Deus. professora. Tchau, Boa meu amor, vai semana. com Deus. Até. Beijo, beijo. Ah, professora, deixa eu falar um negócio. Fala, Chuchu. Lembra que no mês passado a gente estudou o pop art? Sim. Eu lembrei que no 9º ano eu fiz uma arte do pop art e daí eu ia te mostrar Deixa eu ver. na aula do pop art, mas eu esqueci. Cadê? Deixa eu ver. Daí eu fui lembrar agora nas férias. Aham. Ah. Olha que legal, Ayrton Senna, que massa. Muito legal. Muito top, muito legal, Axa. Parabéns, amor. Daí eu queria te mostrar, né? Porque a gente estava estudando sobre Não, isso. Eu tinha lembrado verdade, que Chuchu. É que a história da arte, a gente vai até o 9º ano e depois no ensino médio a gente revê. Para dar uma clareada. Verdade. Então tá bom, meu amor. Um beijo. Até semana que Fica com vem. Deus, tá? Até Tchau, semana boa que vem. semana. Amém. Beijo, tchau. Obrigada, igualmente. Beijo, tchau, meu amor.